boa noite. Ele diz que quando se tem brilho próprio é indiferente estar no governo ou na oposição. E é certamente por isso que há mais de 4 décadas ele está sempre em evidência no cenário político brasileiro, no governo e às vezes na oposição. Na série especial comemorativa dos 30 anos da TV Cultura, o convidado desta noite no Roda Viva é o senador Antônio Carlos Magalhães, presidente do Congresso Nacional. Mas antes da gente conversar com ele, vamos relembrar um pouco do passado do Roda Viva, que nesses 13 anos de existência tem sido um importante espaço de discussão da vida brasileira. Presidentes, governadores, parlamentares e pensadores já passaram por aqui, debatendo ideias e propostas para a transformação da realidade brasileira. Vamos relembrar alguns. Eu entendo que o partido é fundamental. Uma das definições de democracia é o regime de partidos. Não havendo partidos, não há democracia. Havendo partidos fortes, bem aparelhados, é uma melhoria para a democracia. Tanto que escolher um presidente da República sem um respaldo partidário, deputados, senadores, constitui uma verdadeira aventura. Para fundar um partido revolucionário aqui em nosso país, um partido comunista verdadeiro, armado com a teoria do proletariado, é necessário partir de um núcleo marxista, firme, conhecedor da ciência, para poder realmente formar esse partido. Essa é a minha tese e é por isso que eu estou lutando. Eu estou certo de que a situação das massas no Brasil vai se agravar cada vez mais. Elas não vão ficar de braços cruzados. Nenhum povo enfrenta a fome sem lutar. O nosso povo também vai a grandes lutas. Essas lutas serão reprimidas, mas a classe operária vai aprender muito com isso. Sei que o Congresso Nacional tem uma grande maioria de pessoas do mais alto conservadorismo, representantes quase que na sua grande maioria de um segmento social chamado poder econômico, ou direto ou indireto. Eu já vi 5 mil pessoas naquele Congresso Nacional fazer deputado mudar de voto. O que é preciso é criar instrumentos para que a sociedade possa pressionar. E quando eu sugeri de que poderia haver um televisionamento, era porque eu acho que é uma das formas do cidadão acompanhar melhor Brasília. Não há um problema de confronto entre capitalismo e socialismo. A rigor, nesta quadra da vida brasileira, o que há é uma classe dirigente arrogante, pré-conceituosa, uma classe dirigente egoísta e, sobretudo, incompetente que fez isto com o nosso país. A corrupção, ela sempre vem associada à impunidade. Quer dizer, se na sociedade de um país, numa sociedade considerada, não houvesse a impunidade, a corrupção seguramente ou inexistiria ou seria muito reduzida. E o que é a impunidade? A impunidade é a certeza que o corrupto ou delinquente tem de que, cometido o ato delituoso ou mesmo o ato de corrupção, nada vai lhe acontecer porque haverá sempre alguém na estrutura do poder a lhe proteger, a lhe colocar as mãos em cima e impedir que a justiça faça justiça, que coloque atrás das grades. Não pretendo, nesse instante, honestamente, quero fazer isso olhando para a câmera, ser candidato a nada. Se eu pretendesse, eu estaria aqui como as pessoas que querem militar estão. Um dia, se o desenho do cenário for uma coisa que seja pertinente, objetiva, séria, que não seja objeto de uma postulação sem fundamento, imposta por vaidade, por qualquer outra coisa menor, minha, aconteça uma oportunidade de eu servir ao Brasil em qualquer posição, eu terei entusiasmo em fazê-lo, porque essa é a minha vocação, eu gosto disso. Eu acho que no Brasil cabe 5 partidos. O resto são legendas de aluguel. Qual é o leque? 5 é o seguinte, é o nosso PPB, Partido Progressista Brasileiro, o PMDB, que tem 101, 102 deputados, o PFL, que tem 89, 90 deputados, o PSDB, que está também com 80 e poucos deputados, e o PT ideológico. Acho que esses 5 partidos têm condição de existir. São 19 partidos que têm representação no Congresso, alguns com 1 deputado. Quer dizer, o partido com 1 deputado
dá o direito ao sujeito ter 1 hora em cadeia nacional 2 vezes por ano. Isso é um abuso. Porque você não tem como construir uma maioria estável. Com 50 facções, não tem como manter uma maioria estável. Você precisava, e precisa hoje, de uma modificação do sistema, primeiro, do sistema partidário. Você tem que construir uma lei partidária que produza 2 ou 3 grandes partidos, não mais do que isso. E que você introduza de volta a fidelidade partidária. O partido pode mudar de programa. O integrante do partido pode mudar as suas ideias. Então não é possível um engessamento definitivo. O que eu proponho em matéria de fidelidade partidária é que o parlamentar, o integrante do partido, obrigatoriamente, quando eleito, ele deve permanecer, digamos assim, 3 anos e meio, 3 anos e 4 meses, Pelo menos sem um poder, mandato. pelo menos um mandato. Mas quando chegar na próxima eleição e antes do registro, podia ele se pode ter a candidatar por outro. oportunidade de migrar para Não outro pode partido. mudar no dia seguinte, Não né? pode mudar no dia seguinte. Nós temos que, em primeiro lugar, Carlos, estabelecer nessa iniciativa da oposição uma relação de alianças políticas. É possível. Segundo, eu acho que nós devíamos trabalhar. Segundo, eu defendo que o Congresso Nacional tem uma grande responsabilidade nesse momento. E estou me batendo, e eu acho que esse é o grande dilema do Congresso, é ele ficar envolvido, ora ele é uma delegacia de polícia, ora ele fica envolvido com querelas. Ele tem que pensar uma pauta para o Brasil e discutir isso. Ou através de iniciativas de lei, pode fazer isso, ou através de uma relação de poder para poder com o Executivo. Eu concordo com você que a coligação partidária feita, que dá sustentação para o governo, precisa do que eu chamo da lógica perversa dos 3/5, que foi posta na Constituição de 88, parece. Né? Essa lógica te obriga a se compor. Então, ou você governa de forma estreita, poder inviabilizar o governo, ou você tem uma base parlamentar ampla em função de um programa mínimo que era as reformas. Isso foi feito. O governo Fernando Henrique, ele está governando em função de um programa que tem adesão de partidos que aceitaram esse programa, que é em torno da reforma. O governo vai continuar governando, o Congresso vai continuar votando. Eu insisti muito com os líderes que o importante é que o Congresso continue votando as leis importantes para o Brasil. Isso que a maturidade nossa vai ser medida pela capacidade do Congresso continuar trabalhando nas leis específicas. Né? Isso vai mostrar se o Brasil é ou não é um país que amadureceu. Não gosto de dizer a palavra aposta, que o Nassim não vai gostar, mas a minha aposta é que está amadurecendo. Assim como a minha aposta, eu não digo que nós tenhamos já superado as dificuldades, não. Nós temos muitas econômicas, sociais, pobreza, desemprego, tudo isso que constrange, que dói. Né? Mas, a despeito disso, nós estamos avançando. E agora é um momento. Dizem que aquela atriz, Ava Gardner, costumava fazer a seguinte frase: o segredo do sucesso é a má memória. E é bom a gente ter memória para não esquecer algumas coisas que foram ditas nesse país. Aos 71 anos, ele já acumula mais de 40 de intensa vida política. Foi deputado federal, prefeito de Salvador, 3 vezes governador da Bahia, ministro das Comunicações, senador da República e é presidente do Congresso. Passou por 3 regimes políticos e por 12 presidentes da República, sempre interferindo de alguma forma em cada questão importante da política nacional. Sobreviveu a tudo e a todos. Personalidade forte, língua afiada, é amado, odiado ou temido, conforme a relação que se tenha com ele. Aliados e adversários têm sempre em mente uma frase de ACM, que, como outras, ajudou a criar o folclore político em torno dele. Falar bem dos amigos todos os dias e falar mal dos inimigos pelo menos 2 vezes por dia. Para falar com a ACM, o senador Antônio Carlos Magalhães, nós convidamos os jornalistas Roberto Dávila, diretor e editor do programa Conexão Roberto Dávila, Fernando Rodrigues, colunista e repórter da Folha de São Paulo em Brasília, Maria Inês Nassif, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo, Ricardo Noblat, diretor de redação do Correio Brasiliense, Wagner Carelli, diretor de redação das revistas República e Bravo, Vera Souto, correspondente da TV Cultura de São Paulo em Brasília, que fará aqui as perguntas dos telespectadores também, e José Neumann, editorialista e articulista do Jornal da Tarde.
O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E você pode participar do programa fazendo perguntas pelo telefone 011-252-6525 ou pelo fax 011-3874-3454 e ainda pelo endereço do programa na internet, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, senador. Boa noite. Em 1995, o senhor deu uma entrevista para a empresária Cosete Alves, no jornal Folha de São Paulo, que o senhor começava dizendo o seguinte: se na vida a gente dá entrevista é para dizer a verdade, ou então não se dá. Partindo desse princípio, eu pergunto para o senhor o seguinte: a movimentação que o senhor tem feito nos últimos tempos, o espaço que o senhor tem ocupado nos meios de comunicação, leva muita gente a supor que isso é parte de uma estratégia de um candidato a presidente da República. É verdade? Não, não é verdade. O meu partido deseja ter um candidato à presidência da República. Mas a minha posição, eu digo aqui a verdade, é de ser candidato a senador pela Bahia. O que não invalida a possibilidade, se circunstâncias mudarem, de amanhã eu ser candidato. Mas, na realidade, eu sou muito propenso no meu partido a que façamos alianças que nos possam fortalecer politicamente e do ponto de vista administrativo, em termos de futuro, para se realizar um programa no Brasil que o Brasil tanto necessita. Mas hoje o PFL já não faz uma aliança desse tipo? Hoje nós temos uma aliança, mas é lógico, dentro de todo o interesse dos partidos, que essa aliança, cada um deseje ter candidato. Então nós não podemos dizer que é esse partido da aliança que vai ter o candidato. O que nós podemos desejar é que a aliança sobreviva o maior tempo possível. E esse é o nosso desejo. Agora, se essa realidade vai acontecer, só o futuro dirá. Nessa mesma entrevista da Folha de São Paulo e em outras entrevistas, o senhor sempre costuma dizer que é muito mais um administrador do que um político, do que um parlamentar. E, na verdade, nos últimos tempos, o senhor tem ocupado o máximo espaço possível do cenário político como um parlamentar. Essa vontade do senhor ser administrador, digamos, facilitaria essa hipótese de, mudando o cenário, o senhor vir a ser candidato? É verdade que a Bahia demorou muito para que os próprios jornais e os próprios cronistas políticos vissem que a Bahia não era um problema de política. A Bahia era mais um problema administrativo, um estado que deu certo antes do Brasil. E é por isso que hoje a Bahia tem uma situação invejável entre todos os estados do Brasil. Proporcionalmente, é aquele que está mais arrumado, é o que está economicamente mais forte. Isso lhe tem trazido vários benefícios. Não porque tenha mais apoio do governo federal, que não tem, mas porque se arrumou cedo. Nós há muito tempo que temos uma administração continuada, desde 91, de êxitos. Então, a parte administrativa é aquela que mais apaixona, mas essa foi a mais difícil de chegar até o Sudeste, a própria Brasília. Mas hoje, se você perguntar a qualquer ministro qual é o estado mais arrumado do Brasil, dentro da proporção, ele vai dizer que é a Bahia. Senador, no fim do governo Figueiredo, o senhor arrumou uma briga muito inglória. Foi uma briga com o ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Délio Jardim de Mata. A sua briga entrou para a história, porque ajudou a derrubar a ditadura. Ultimamente, o senhor tem arrumado várias brigas, com o presidente da Câmara, Michel Temer, com o presidente do Supremo, com o Supremo inteiro. Eu quero saber o seguinte: que tipo de utilidade essas brigas terão para o cidadão, como teve aquela sua briga com o Délio Jardim de Mata? Olha, a sua pergunta até é muito boa, porque eu vim com esse espírito de perguntar a vocês e perguntar ao Brasil. O problema não é saber se eu brigo muito ou pouco, eu sei que é muito, mas é saber se eu brigo pelas causas corretas ou não. Isso. E aí é que todas as minhas brigas, elas são analisadas como brigas que criam problemas, mas não são analisadas como brigas que querem resolver problemas crônicos do Brasil que não são resolvidos. Agora mesmo o caso do judiciário é típico. Por que o PT, que pensa como eu, não se antecipou numa luta por uma justiça correta no Brasil? Por que o problema do salário mínimo lá atrás, fui eu quem fui pedir um salário maior para o trabalhador e não foi o PT? Mas, senador... De maneira que essa é a coisa que eu brigo certo ou errado. Vocês dizem que eu brigo certo, é só ler tudo que vocês escrevem, tirando bem os títulos, que geralmente os títulos distorcem até as matérias. Isso é coisa comum em todos os jornais. Mas... Daí porque eu acho que o problema é ver.
está certo a CPI do Judiciário? Hoje quem diz que está certo, eu vou mostrar aos senhores, se for possível, é o doutor Reginaldo de Castro, presidente da OAB, que foi contra a CPI do Judiciário. Ele diz aqui na Folha de São Paulo, em artigo publicado sexta ou sábado, que sem a CPI do Judiciário, Tendo em não vista os haveria interesses dos advogados, não eu já haveria, diria que então já a CPI do Judiciário não, não é haveria tão reforma útil assim. que dormia 7 anos e meio na Câmara sem que ninguém tocasse nela. Com a CPI do Judiciário, pondo uma parte, vocês ainda não viram nada dos escândalos que existem na Justiça trabalhista e na Justiça comum, que não nos deixam examinar propositadamente para que não apareça. Mas mesmo assim já pegamos mais de 6 ou 7 juízes corruptos e que fizeram mal à sociedade brasileira. Aí então vem uma reforma, que seria útil há muito tempo ter sido feita, mas ela só surgiu com o objetivo de apagar a CPI do Judiciário. Esse foi o objetivo de quem a lançou na Câmara e que fez um grande estardalhaço, mas que não conseguiu. A CPI do Judiciário venceu e vai encerrar vitoriosamente, mostrando os escândalos da justiça no Brasil. Senador, veja o caso da sua recente disputa com o presidente da Câmara, Michel Temer. Sim. Nessa disputa verbal que o senhor travou com ele, em dado momento o senhor citou o caso do Porto de Santos, que teria influência do presidente Michel Temer e do partido dele, do PMDB. Minha pergunta é a seguinte: o senhor já sabia dessas acusações todas que pairam a respeito do controle do Porto de Santos, ou ficou sabendo durante o seu embate com o deputado Michel Temer? E se sabia, por que antes não apresentou? Eu primeiro quero fazer uma preliminar. A preliminar é que vocês dizem que eu brigo demais. Então vocês já vêm com uma pergunta para causar novas brigas. Tudo bem, tudo bem. Então vocês é que estão provocando, e amanhã vão dizer, o ACM novamente provoca Michel Temer. O problema é saber, existe ou não existe corrupção no Porto de Santos? Mas quando a o senhor Folha de soube São disso? Paulo disse ou não disse que isso existe? Há ou não há uma comissão de inquérito para apurar tudo isso? Foi ou não afastado e depois voltou o capitão de mar e guerra, que estava no Conselho, que foi afastado pelo ministro de Transporte e depois voltou? Existe ou não existe na reportagem de ontem escândalos muito grandes em relação ao Porto de Santos? E quando eu denunciei, eu acho que a obrigação do governo naquele momento era abrir um inquérito ou me chamar para apontar essas irregularidades. Agora até fiquei à vontade, até para não apontá-las, porque a Isto É fez uma reportagem ontem. O Estado de São Paulo fez outra em dias passados. A Folha também. Então vocês já falaram comigo, vocês já bateram palma ao ataque que eu fiz ao Porto de Santos. Você acha que o governo foi lento nesse caso? Agora, foram ou não foram indicados pelo doutor Michel Temer? Vocês todos já disseram. Senador, deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre isso, o senhor me permite. Mas o governo foi lento? O senhor está dizendo que o governo deveria tê-lo chamado. O governo foi lento nesse caso? Não, o governo não me chamou. Abriu um nem inquérito? Abriu nem inquérito. Mas a Câmara Municipal de lá, e existem outros inquéritos administrativos. Mas que quem o no atual, governo federal que foi deveria ter também feito colocado pelo Michel Temer, que é o Wagner Rossi, até ele disse que está apurando. Se está, eu não sei, mas que ele disse que está apurando, disse. Senador, ainda sobre essa questão do Temer, eu acho que o senhor tem razão. A imprensa adora provocá-lo, porque sabe que o senhor tem pavio curto e acaba... Não, é reconhecidamente curto. E acaba se atritando, enfim, dá boas manchetes, dá bons títulos, ajuda a vender jornal. Agora, o que eu queria lhe perguntar, especificamente sobre essa divergência, ou esse bate-boca com o Temer, essa troca de acusações, foi o seguinte: eu fico perguntando como é que o cidadão comum vê o presidente do Senado e o presidente da Câmara trocarem farpas ou acusações até pesadas de um lado e de outro. Como é que isso contribui, quando o senhor se coloca como presidente do poder, como é que isso contribui para melhorar a democracia entre nós? Essa realmente é sempre a questão que vocês colocam nos editoriais e não nas notícias. O que o cidadão comum quer saber é se o que eu disse é verdadeiro ou não. Se é verdadeiro, o cidadão comum fica ao meu lado. Se não é verdadeiro, o cidadão comum não fica ao meu lado. Agora, eu posso responder com isso, com milhares e milhares de mensagens, algumas daquelas que trouxe aqui, para mostrar aos senhores em relação a esses assuntos. Eu acho que nós temos que ver o seguinte: a CPI do Judiciário foi útil?
Pode responder você? Se o senhor quiser, eu troco de lugar e respondo. Sim, mas é bom. Eu tenho se ela foi útil, eu estou certo, porque eu que provoquei. Sobre a CPI do Judiciário, o que ela conseguiu até agora, o Ministério Público não seria capaz de conseguir se não houvesse a CPI? Não. Me explique por quê. Não, por que não? E por que não conseguiu antes? Nós é que fomos atrás do doutor Nicolau, do vice-presidente do Tribunal de Brasília, em caso que você conhece muito bem, que é diretor em Brasília. Nós é que fomos pegar o juiz do Amazonas, nós é que fomos pegar o TRT da Paraíba, nós é que pegamos o Melo Porto no Rio de Janeiro, e nós é que fizemos no Amazonas também uma grande devassa que está prestes a ser discutida na CPI do Judiciário. Então, são milhares de casos. Até eu tenho aí com o doutor Fernando, milhares de casos, se forem necessários, para apontar aqui ou entregar a vocês. Eu trouxe alguns documentos, inclusive sobre minha vida, para entregar a vocês, para examinarem. Senador. Porque eu estou cansado de falar a verdade, e aí eu digo como Lacerda, só porque eu enxergo antes, dizem que eu vejo demais. Não, eu vejo demais porque vou ver as verdades e tenho coragem de pronunciá-las. Muitos não têm. Se o senhor está tão convicto e, naturalmente, o senhor está bem documentado a respeito, por exemplo, do envolvimento do Dr. Michel Temer nessa questão do Porto de Santos, o que pelo menos o coloca numa posição incômoda, ele, o presidente da Câmara, o senhor acha que tinha, sei lá, a obrigação de ir ao presidente da República, com quem o senhor se relaciona também, dizer, nós temos como presidente da Câmara um cidadão que está metido aí numa situação, no mínimo, suspeita? Só para essa intimidade que você quer saber, minha com o presidente da República, que não existe, mas sobre esse assunto já tratamos, inclusive com o governador Mário Covas. Senador, eu só queria colocar na roda a pergunta do nosso colega Lucas Mendes, que não está aqui presente, eu tenho que representá-lo aqui, é exatamente sobre o deputado Michel Temer. Senador, suas divergências com o líder da Câmara projetam aqui fora a imagem de um executivo sem direção, incapaz de controlar suas lideranças. O senhor não acha que a sua influência deveria fortalecer, em vez de enfraquecer o pulso do presidente? Não, eu não estou enfraquecendo o pulso do presidente Michel Temer, apenas ele disse coisas em relação a mim. Eu acho que ele se referiu ao presidente Fernando Henrique, senador. O presidente quer obrigar com o Michel Temer ao mostrar no exterior. Estaria enfraquecendo. Mostraria que o presidente Fernando Henrique não tem pulso nenhum em relação ao. Não, o presidente Fernando Henrique é chefe do Poder Executivo, ele não tem pulso para mandar nem no Congresso, nem no Senado, nem na Câmara. Os presidentes são autônomos da Câmara e do Senado. E o presidente Fernando Henrique é a maior autoridade no país, mas não pode ter interferência dos poderes. Ele pode conversar e nos apontar. Agora, nosso propósito é de fortalecê-lo. Cada coisa que seja apurada e que seja realmente verdadeira, o presidente tomando providência fica mais forte. Senador, deixa eu fazer uma perguntinha agora. Veja, eu aqui é que estou pedindo calma, calma, hein? Senador, mudar um pouquinho de assunto, se o Marcon me... Não, depois eu não daria para ficar um pouquinho mais desse aí? Tem vários, mas é que ele falou do assunto, presidente Fernando Henrique, eu tive uma ideia aqui. Eu estava pensando, senador, eu sei que o senhor gosta muito de Napoleão Bonaparte, né? Um dos seus êmbolos na política, né? E o Napoleão tinha, o senhor sabe muito bem, o ministro das Relações Exteriores, que era o Talleyrand, muito inteligente. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que o poder despreza aqueles que não sabem ocupá-lo. O senhor há 30 anos vem ocupando o poder no Brasil, então ninguém mais do que o senhor conhece bem a força dessa frase, né? Então eu queria saber, esse seu estilo, que muita gente chama de Toninho Malvadeza, outros Toninho Ternura, estilo mais truculento, é uma forma de ocupar... Eu repito truculento. Bom, mais duro, mais duro. Pode ser mais forte, agora truculento não é. Tá certo. Não prova nada de truculência minha. Esse estilo mais duro... Porque Brizola é muito mais truculento do que eu. Agora já quer me provocar. Agora... Senador, então esse estilo duro seu, provocativo, como o senhor está fazendo comigo agora, é uma forma de ocupar o poder? Segunda pergunta, o senhor acha que o presidente Fernando Henrique ocupa bem o poder ou ele tem um estilo mais parlamentarista para o seu gosto? Eu acho que o presidente Fernando Henrique é um dos homens mais preparados que já chegaram ao poder no Brasil. Isso é outra coisa. É um homem que tem todas as qualidades para presidente da República. Agora, o estilo dele não é o meu. Eu tenho cansado de dizer isso. Ele acha certamente que o dele é que é o melhor. E ainda pode dizer que se elegeu 2 vezes presidente da República com aquele estilo.
Eu também posso dizer que esse estilo, o Getúlio se elegeu várias vezes e acabou dando um tiro no coração. De maneira que esse estilo tem que sempre ser adaptado, não pode ser um estilo sempre o mesmo. O presidente Fernando Henrique é um homem preparado, tem sido injustiçado muito pela mídia e está numa fase de baixa popularidade. Agora, é óbvio que ele tem condições, porque a reação econômica no Brasil tem sido surpreendente, até o ponto de levar os economistas todos a erro em relação ao que ia acontecer no Brasil a curto prazo e que não aconteceu. Muita gente empresários dizem aqui em São Paulo. Hoje pois é, os empresários falam de barriga cheia. Eles deviam olhar mais as classes mais sofridas. E eu até aproveito a oportunidade para dizer, por seu intermédio aos empresários e ao governo, que não faça empréstimo nenhum por qualquer dos seus estabelecimentos oficiais a empresário que demitir funcionários ou servidores. Isso devia ser uma regra geral para todos os estados e para a União Brasileira, a fim de que nós não tivéssemos, como temos agora, tanto desemprego. Na hora que nós tivermos isso, só tem, como eu fiz emenda para o PROER nesse sentido, que nunca foi votada, mas uma emenda para que quem recebesse PROER ou coisa semelhante não poderia demitir empregados por 3, 5 anos. Então, não é possível que o BNDES empreste a tantos empresários, inclusive do Sudeste, tanto, e não tenha a contrapartida de fazer mais empregos. O que faz é mais demissões. Isso, evidentemente, socialmente é muito injusto e nós deveríamos cortar. Mas posso dizer que o presidente Fernando Henrique, ele nos representa muito bem no exterior, entende? Agora, o estilo dele não é o meu. Se eu fosse presidente, não agiria como ele. Teria realmente agido com mais presteza em alguns casos. Ele espera sempre que o dia de amanhã é melhor para ele. Eu acho que nem isso sempre acontece. Senador, o senhor não gostou da minha palavra que eu usei, né? Eu usei a palavra truculenta. Truculenta, né? Realmente eu achei. O senhor achou dura, né? Porque você é tão meigo. Agora, voltando... Senador, tira a ironia. Deixa eu só terminar agora. Tira a ironia. Não, é verdade. Eu sou um homem educado, agradável e dos amigos que eu prezo. Obrigado. O Noblar usou a palavra aí que o senhor tem o pavio curto, né? Quando o senhor faz as suas provocações, quando o senhor briga, é para o pavio curto ou é uma estratégia sempre pensada? Eu brigo pelas causas que eu julgo justas. Eu já disse isso. O problema, eu repito, o problema não é saber se eu brigo ou não. É se eu brigo pela causa que interessa ao país. Geralmente a mídia distorce. Mas seja como for, eu tenho que agradecer a mídia, que falando bem ou mal, me bota sempre em lugar de destaque nos jornais. Senador, o senhor falou sobre o cidadão comum. A gente tem várias perguntas aqui que já chegaram para o senhor. Um deles, o Gil Vicente de Toledo Pisa e Oliveira, pergunta o seguinte: essas discussões públicas com membros do Executivo e do Legislativo prejudicam o governo? 2, o senhor é a favor da saída do PMDB da aliança? 3, porque o senhor demorou 13 anos para aceitar o convite do Roda Viva? Primeiro, a primeira é se as brigas prejudicam o governo. Podem até prejudicar, mas ao final vão beneficiar. Esse é que é o problema de um país que precisa consertar. E o país precisa consertar e precisa ter pessoas que tenham a coragem de, pelo menos, dizer aquilo que o povo pensa. E eu tenho sido esse intérprete. E, por isso mesmo, sou muito criticado por alguns que não têm autoridade para me criticar, que não é o caso do Toledo Pisa, mas é o caso de políticos que julgam que podem ter mais mídia se me atacarem. Não é o caso. Então, eu acho que se enfraquece o governo tomando providências, evidentemente, não fica enfraquecido. E, evidentemente, se eu estiver errado, paciência. O que eu não posso é calar-me diante das coisas erradas, graves que eu vejo, partam de onde partirem. E a saída da aliança? Isso, a saída da aliança. Essa pergunta é importante. Eu sou favorável à manutenção da aliança. Mas sou favorável, acima da aliança, que o presidente tenha liberdade para escolher nos partidos ou fora deles as pessoas mais competentes para governar. A aliança deve se fortalecer assim. Nós devemos sempre dar ampla liberdade ao presidente, que tem esse direito e essa liberdade, é só usar. Mas eu acho que a aliança que hoje sustenta o governo deve ser mantida. Ele tem como fazer modificações aqui e ali no Ministério, onde ele acha que não está rendendo bem. Agora, em princípio, eu acho que a aliança deve ser mantida. Agora, ele deve estar acima das alianças.
Ele tem que ver os interesses do Brasil. Aí também, fora da aliança política, tem a aliança afetiva. Há pessoas no Ministério que não estão lá por ser políticos, estão lá mais por confiança e afeto do presidente, que talvez não devessem estar. E por que 13 anos para aceitar o convite do Roda Viva? Olha, eu sempre quis aceitar esse convite. E sempre uma ocasião não permitia, e eu até mesmo confesso que queria evitar esse debate assim, mas hoje eu julguei que era próprio eu vir no Roda Viva. E virei quantas vezes for necessário para vocês e vocês quiserem. Porque essa é uma tribuna muito livre para que todos possam dar o seu pensamento. E nesses 30 anos de Roda Viva, nós vimos ainda há pouco figuras históricas do país dizerem aquilo que pensavam, muitos até hipocritamente, mas, seja como for, deram aqui a sua opinião. Isso é uma tribuna livre para o Brasil inteiro e eu estou me filiando a essa tribuna. É candidato. Olha, essa tribuna livre vai fazer um rápido intervalo. O Roda Viva volta daqui a instantes. Estamos de volta com o Roda Viva dessa série especial dos 30 anos da TV Cultura, hoje entrevistando o presidente do Congresso Nacional, Antônio Carlos Magalhães. Você pode fazer perguntas pelo telefone 011-252-6525, pelo fax 011-3874-3454 ou pelo endereço eletrônico do programa, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Senador, nesse começo de programa, aí nós vimos aquela série de depoimentos e havia uma linha comum, que era, vamos dizer assim, os raciocínios em torno da necessidade de existirem partidos fortes e da necessidade até de se mudarem algumas das regras do jogo político. No momento político que nós estamos vivendo hoje, nós temos assistido denúncias relativas ao judiciário, denúncias envolvendo o legislativo aqui em São Paulo, né, escândalos de corrupção, etc. Agora, não se vê, até o momento, nenhuma mudança evidente assim, ou imediata nas regras do jogo político. E é o que tudo indica, por trás disso existe um certo corporativismo dos parlamentares. Quem está sentado lá não quer mexer naquelas regras. O senhor acha que isso vai mudar algum dia? Deve mudar. Deve mudar e há inteligência de mudar, porque não deixa de ser verdade a sua afirmativa, o que tange aqui os deputados reagem a isso. A maneira de mudar é você fazer uma legislação agora para 2006. Isso é possível fazer. Mas se você fizer uma mudança da regra no ano que a pessoa se elegeu, ele vai achar que vai prejudicá-lo. Então, se queremos colocar o número de partidos reduzido, tem que se fazer para uma etapa posterior, se for o caso. Se nós queremos a fidelidade partidária, essa sim deve ser feita imediatamente, porque é fácil e acredito que todos queiram que seja feita. Agora, a maneira de fazer, você vê, os partidos da esquerda é que são os mais resistentes ao problema da fidelidade partidária, porque realmente deles a fidelidade partidária existe. Poucos deixam o partido. Agora, esse troca-troca de legenda, que aconteceu mesmo este ano, principalmente na Câmara de Deputados e em poucos casos no Senado, evidentemente que não é útil à democracia. Então, a reforma política tem que andar. Antes da reforma política, ou com ela, a reforma tributária. Falta o que para andar? Falta agora a vontade política. Há uma série de medidas também em relação à justiça que nós votamos no Senado e que foram para a Câmara dos Deputados e não saíram da Câmara dos Deputados. Eu vou rolar 2 ou 3 para você ver logo como são importantes. O problema do Código Civil. Nós estamos com o Código Civil de 16, 17, de 1916 1917. Vamos entrar no século com este Código Civil inteiramente superado. O professor Josafá Marinho, no Senado, fez um trabalho como relator muito bom e foi votado o Código Civil no Senado e já está há 1 ano e meio na Câmara dos Deputados. Mas estava lá desde 82, hein? Estava no Senado desde 1982. Mas o presidente, depois passou pela mão do... Mas o presidente do Senado fez com que fosse votado na comissão, fez com que fosse votado no plenário, mandou para a Câmara dos Deputados, onde estava há muito mais tempo do que o 82, estava talvez 71, mesmo tempo talvez, mas o fato é que uma coisa que está errada não pode ficar errada, tem que ser mudada. Eu mudei, foi votado.
Como foi votado também, não sei quando eu devo ficar. Para onde o senhor quiser. Foi votado também o efeito vinculante. O corporativismo da OAB, onde também o presidente da Câmara não tem ajudado, não bota em pauta, não faz com que se vote o efeito vinculante, que vai melhorar em muito o andamento dos processos no judiciário. É verdade que também deve mudar a legislação, e isso nos cabe, nos processos, no Código de Processo, para que não haja tantas testemunhas em qualquer caso, que não haja agravos desnecessários, enfim, que não fique a chicana judiciária, como se chama. Mas esse efeito vinculante, 9 dos 11 ministros do Supremo são favoráveis. Por que não se vota? Porque a OAB não quer e os advogados da Câmara ligados à OAB não querem. Por causa do poder dos juízes e do negócio dos advogados. Olha, Os juízes de primeira instância. a afirmativa é sua e eu não vou negar. Mas aceito a sua afirmativa. Mas eu gostaria de ter a sua... Não, Maria. O senador, o senhor é um homem muito corajoso, o senhor E disse que ainda luta tem por mais a suas imunidade causas. parlamentar, por que não sai? O parlamentar é um homem qualquer, não pode ter imunidade fora do parlamento. Não sabe por que quem vota são os parlamentares e eles querem ter Mas não, mas é imunidade e preciso que impunidade. acabe com isso. No Senado Mas nós o senhor já tiramos. propôs, senador? É isso que eu ia lhe Já perguntar. tiramos do Senado e mandamos para a Câmara, e já fiz uma carta ao presidente Michel Temer pedindo para votar a imunidade parlamentar, o efeito vinculante, o Código Civil. Tem uma série de providências dessas que nós devemos votar, porque amanhã não ser acuimado o legislativo de culpado Mas, senador, de tantos então, erros que os acontecem seus em toda parte. problemas com o Michel Temer não são recentes? Não, eu diria que o presidente Michel Temer foi eleito a primeira vez, num grande esforço de todos nós, principalmente do deputado Luiz Eduardo. Ele foi eleito com 257 votos, menos um voto, ele não seria eleito. Mas, evidentemente, houve aquela coisa que é natural, até respeito os que falaram isso, quer dizer, ao mesmo tempo eu respeito os sentimentos do Michel Temer, porque muita gente dizia, do tempo de Luiz Eduardo isso não acontecia, quando Luiz Eduardo era vivo. E isso criou uma certa indisposição do Michel, que depois desapareceu ao longo do tempo. Então, eu dizer que tinha amor pelo Michel Temer, nunca tive. Agora, convivia com ele muito bem, até que ele tenha dado uma nota pública, uma nota feita por ele, de que eu era um curioso que não devia me meter. Mas ele apenas respondeu a uma entrevista do senhor, senador. Não, a minha entrevista não tinha nada de pessoal com ele. A nota dele, sim. Eu aí respondi as coisas que vocês conhecem. Estão doidos que eu repita agora, mas eu não desejo repetir para não aprofundar. O senhor é que está doido para repetir. Senador, agora, voltando ainda à Vamos história lá. da crise, é o seguinte, uma coisa que eu não consigo entender é esse começo de governo Fernando Henrique foi um começo de crises, uma crise política brava. Né? Mas pela crise econômica. A crise econômica muitas vezes provoca as crises políticas, até porque os aliados veem a situação mais difícil e ficam menos aliados. Infelizmente é isso. O senhor acha senhor que o é PFL menos está aliado se afastando hoje? Não, eu um tenho pouco? sido um aliado fiel do presidente Fernando Henrique. Tenho a consciência tranquila de dizer a ele aquilo que penso, com o respeito que o presidente da República me merece, e dando a ele toda a oportunidade de ser correto com ele, e não brigarei com ele, salvo se ele brigar comigo. Aí Senador, Esses conflitos institucionais não atrapalham o presidente Fernando Henrique voltar à normalidade? Mas por que do nós não governo? tínhamos nada contra o Supremo? Ao contrário, eu acho que o Supremo é um tribunal decente, correto, não pratica nepotismo, são homens honrados. Tem umas pequenas falhas de filho de ministro, advogado, então, mas isso é da condição humana. Mas vai por lá. Mas é um tribunal sério. E com o antecessor, o doutor Celso de Mello, os poderes viviam muito bem. Agora, a ânsia de publicidade do atual presidente, eu vi que isso ia dar errado. Porque ele, aí vai uma confissão, que é importante que se faça aqui. Num jantar na casa do ministro Nelson Jobim, que eu compareci, o deputado Miro Teixeira também, eu e o Miro tivemos que reagir muito forte a ele querer impedir a CPI do Judiciário. Ele fez coisas muito
desagradáveis para um jantar. E num gabinete, ele e o Miro. O Miro foi muito correto e competente e disse-lhe coisas muito importantes em defesa do Congresso e das CPIs. De modo que... E o senhor acha que ele faz isso para aparecer, senador? Eu acho que sim, ele gosta de aparecer. E juiz fala mais nos autos. Mas isso acho que ficou muito comum na justiça brasileira, os juízes falarem mais do que os parlamentares. E os procuradores também. Tem procurador aí dando entrevista, é uma loucura. Esse aí é o quarto poder que a Constituição de 88 exagerou, e esse exagero não está sendo benéfico ao país. Senador, essa série de liminares, me permita só para continuar nessa linha, essa série de liminares concedidas pelo Supremo, elas não esvaziam os poderes da CPI, ou pelo menos o trabalho da CPI? O senhor vê como contornar isso? Quer dizer, você próprio reconhece aquilo que nós reconhecemos, que esvazia as CPIs. Na medida em que retira poderes da CPI, retira poderes da CPI. Sim. Elas até, eu diria que elas acabam praticamente, na medida que não possa. As CPIs nunca se excedem, senador? Deixa eu responder a ele, depois eu vou para você. Na hora que não pode quebrar o sigilo telefônico, o sigilo bancário, a CPI não vai apurar coisa nenhuma, não apuraria o Nicolau. Hoje nós temos o Nicolau, não precisamos nem chamá-lo outra vez, nada, ele já está julgado. E nós vamos tentar oferecer para o Ministério Público denunciá-lo e os juízes julgá-lo. Nós, se quiséssemos denunciar e julgar, isso é que nós não podemos. Mas quebrar o sigilo bancário, o problema da indisponibilidade de bens, essa eu ainda compreendo. Eu compreendi perfeitamente o juiz, não sei qual deles, agora, que mandou que o salário do Nicolau fosse pago. Desbloqueado. Desbloquear o salário dele, eu acho que isso está certo. Agora, quando na indisponibilidade de bens, eu acho que pode ser dado pelo juiz, mas tem que ficar patente que a partir daquele momento ele não pode se desfazer dos bens, senão ele vende tudo. E quando terminar o julgamento, ele já está com o dinheiro, já não está mais nem no Brasil. O senhor vê como superar esse impasse? Vejo. Eu acho que o Supremo vai caminhar dentro da lógica de ficar com a indisponibilidade e exigir, e tem direito de fazê-lo, que o sigilo bancário e telefônico quebrado pelas CPIs seja verdadeiramente também em sigilo. Entendi. Fique na presidência do Senado, que se mostre apenas às pessoas e não se dê para tirar cópia para chegar mais perto ao jornalista que ele gosta. Isso realmente na Assembleia da República Portuguesa é assim que existe. O presidente da Assembleia da República Portuguesa, o deputado Almeida Santos, fica com todo o material quebrado do sigilo e ele é o responsável. Ele é o responsável. Aqui nós temos a mania de, para ser mais feliz com um repórter outro, Fernando sabe disso, Fernando Rodrigues, que então a pessoa chega e entrega ali para quem Mas o senhor reconhece, então, que isso é um excesso que as CPIs cometem, ao vazar esses documentos que deveriam ser verdadeiramente mantidos em sigilo? Eu acho que é um excesso, como também até quero discordar de um artigo seu, não leve a mal, em que você acha que o grampo deve ser proibido, mas depois que ele chega à mão do jornalista pode ser publicado. Aí é um contrassenso. Senador? Eu vi isso no artigo seu. Não, mas eu não como eu sou isso, seu senador. leitor assíduo, eu vi que isso não estava certo. Quer dizer, eu acho que também, se o grampo é proibido, a publicação deveria ser proibida também. Desde que o grampo não esteja já conhecido por 200 pessoas, digamos, e o governo sendo chantageado com ele, ou não? Nessa base nós não vamos chegar nunca a coisa alguma, porque fica a liberdade para uns e a proibição para outros. Nós devemos ter uma proibição para todos. E é isso até vai lhe prejudicar, mas de qualquer maneira... Senador, eu queria fugir um pouco aos assuntos contingentes, assim, e voltar a alguma coisa mais imanente, porque afinal o senhor levou 13 anos para chegar aqui ao Roda Viva. Tenho que pagar o meu preço. Pois é. E a gente está se ocupando muito do inimigo do dia, que talvez não seja o caso. O que eu noto é a ansiedade das pessoas em perguntar menos a um poderoso do que ao poder de fato. Eu vejo a ansiedade das pessoas em perguntar porque, aparentemente, o senhor tem as respostas. O senhor sabe o que é o poder, o senhor gosta do poder, o senhor sabe como exercê-lo. O senhor falou aqui agora que o seu estilo é muito diferente daquele do presidente Fernando Henrique.
E faz um tempo, a revista República publicou um rol de máximas suas, que nós chamamos a máxima do príncipe ACM, né? Uma referência a Maquiavel, que eu reputo que é um documento extraordinário. Eu acho que é menos folclore político do que, de fato, um rol de máximas muito originais do poder visto daqui, destas latitudes, desde esse ponto de vista. E a primeira máxima é: não confie em alguém cuja mulher não gosta de você. E a segunda é: o poder é a maneira de transformar uma ideia em realidade, mas é só para aquele que tem apetite. Quem não tem pode usufruir das mais diferentes oportunidades de mando que não vai conseguir mandar. É verdade. Então sobre a primeira, não confie em ninguém cuja mulher não gosta de você. O presidente Fernando Henrique é uma pessoa confiável. E segundo, quer dizer, se o poder... a dona Ruth não gosta de mim? Não estou dizendo nada. Eu acho que ela gosta, eu entendo muito bem, ao contrário do que vocês pensam. E eu tenho muito respeito pela figura da dona Ruth. Eu acho que ela tem uma figura excepcional na vida pública brasileira. Dizer, aquilo foi uma pinimbazinha rápida. E estou muito à vontade, porque saiu, pelo menos como dona Ruth tendo dito, que o PFL dela era do Stefanes e do Gustavo Krause. Esse até já desapareceu. Eu acho que hoje o PFL dela é o meu. Mas agora, e o presidente Fernando Henrique? Se o senhor diz que o poder é a maneira de transformar uma ideia em realidade, mas é só para quem tem apetite, o senhor não acha que o presidente anda meio inapetente, anda meio sem apetite, anda meio magrinho? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as diferenças de como o senhor vê o poder, de como o senhor o exerce e de como o senhor vê o presidente Fernando Henrique. Eu exerço o poder totalmente diferente do presidente Fernando Henrique. E como seria isso? Se o poder é presidencialista, eu acho que ele deve comandar o processo, ouvindo aquelas pessoas que ele confia e tomando as decisões que ele deseja. Eu acho que ele ouve pessoas demais e nem sempre as mais indicadas. E essa balela, por exemplo, que dizem que eu tenho um poder enorme no governo Fernando Henrique, é das maiores mentiras que são ditas na política brasileira. Isso é repetido todo dia, isso vem nas charges, isso vem nas notícias, que na realidade, eu também confesso, com um certo orgulho, que ele não gostaria que eu mandasse, nem eu quero mandar. Até porque se eu mandasse, eu achava que era diferente. Senador, ainda eu acharia diferente. Agora, acho que quem não tiver muita vontade de governar, não tem o poder. O senhor acha que falta vontade? Que falta vontade? Não, eu não acho que falte vontade, mas acho que ele deve mudar o estilo, e a prova disso é que tem mudado nesses últimos dias, segundo a imprensa noticia, porque eu não tenho conversado com o presidente ultimamente. Agora, esta coisa que precisa ficar bem clara é que eu não tenho influência nenhuma no governo. As pessoas da área econômica, eu não tenho ligação nenhuma, não tem uma pessoa minha na área econômica. O ministro Pedro Malan, Pedro Parente é um grande amigo meu, feito recentemente pelo trabalho que eu realizei em favor das medidas econômicas do governo. Então, ele ficou meu admirador, e eu, conhecendo-o como o conheço, admirador, achando que ele é uma das melhores figuras da política econômica brasileira. Assim Senador Antônio Carlos. Mas seja como for, eu não tenho nenhuma interferência. Essa equipe toda, eu não tenho nenhuma interferência. Eu acho até que tem amigos muito bons. Eu até gostaria de interferir mais, né, senador? Se me dessem o direito, eu interferiria. E acho que não ia Senador, ainda sobre essa questão do poder, senador, ainda ficar nessa questão mais imanente que o... Talvez ainda tivesse mais coisa. Não, era isso, que o Carelli basicamente, mas eu posso voltar. Que o Wagner Carelli colocou. Essa pergunta, o nosso querido Darcy Ribeiro dizia, senador, que em política é preciso morder para segurar as coisas. Eu acho até mais. Política precisa bater, precisa, às vezes, até ser ofensivo, como se vê muito na vida pública brasileira. Né? Agora, eu conheci bem, senador, na Constituinte, o Luiz Eduardo. Né? Convivi muito com ele. E o Luiz Eduardo tinha um estilo muito diferente do seu. Ele era um homem muito afável, muito... Eu não sou? Eu diria que na intimidade dos seus amigos o senhor é muito afável, tanto é que tem o Tunil Ternura. Né? Mas eu citei o Luiz Eduardo porque amigos meus e amigos seus em comum têm me dito que o senhor tem dito para esses amigos que o senhor tem incorporado muito as ideias do Luiz Eduardo. É verdade. Eu queria saber, senador, se o senhor pretende também incorporar o estilo dele também. Na medida do que eu possa, sim. Agora eu tendo 71 anos e ele tinha 43, fica muito difícil. Mas nós convivemos tanto com tanta intimidade,
não era uma intimidade de pai com filho, era fraterna, era de amor, enfim, de tudo isso, nós nos entendíamos perfeitamente bem. Agora, eu sempre disse e digo aqui, repito, Luiz Eduardo tinha todas as minhas qualidades e não tinha os meus defeitos. Quais são os seus defeitos, senador? Olha, alguns dos que vocês dizem devem ser verdade, muitos outros não, mas alguns são verdadeiros. Mas tem um assim mais forte, assim, que o senhor poderia, que o senhor acha que... Vocês podem dizer que eu tenho um temperamento forte, ou truculento, entendeu? Mas na realidade, a força do meu temperamento, eu acho que tem ajudado. Você veja o caso baiano. Veja o caso baiano, veja a Bahia como está. Se na Bahia uma equipe funciona, tem a substituição normal, não interfere nos governos locais, e tudo funciona bem, porque é uma equipe que trabalha pela Bahia. Nós temos a melhor equipe de auxiliares do Brasil na Bahia. Então, isso facilita. Quando nós indicamos ministros para o governo, eles se salientam. Mas que o Luiz Eduardo e o Sérgio Mota têm feito muita falta ao Fernando Henrique. Senador, não há dúvida se me disso. permite. Os dois. Os dois. Luiz Eduardo e o Sérgio Senador, Os dois. retomando Eram a estilos questão... diferentes, mas sempre se davam muito bem. Retomando a questão Até porque quando o Sérgio tinha qualquer problema com ele, logo depois o Sérgio tinha a habilidade e a coragem de desculpar-se, que é um fato muito positivo nas pessoas que têm o temperamento do Sérgio. Senador, retomando a questão do Carelli, quer dizer, uma coisa menos pontual, mais profunda, mais permanente, foi dito aqui nesse começo do programa, quando se traçou a biografia do senhor, que o senhor está aí, essa público, há 30 ou 40 anos, ou no poder, ou próximo do poder, etc. E tem se conservado ao longo desse tempo todo uma pessoa importante na vida política e econômica desse país. O senhor passou por 3 regimes, quer dizer, o de antes de 64, o senhor já vem como político, o período de 64 do regime militar e ajudou aí a construir esse regime quando aderiu ao Tancredo naquela campanha. É possível ser politicamente coerente, estando sempre no poder ao longo de tanto tempo? Claro, eu fui oposição ao João Goulart, eu fui, ao contrário do que disse o doutor Ciro Gomes, oposição ao Collor, e, posteriormente, participamos do governo dele, através do ministro Tinoco. Eu fiz o Collor mudar o ministério quando todas as pessoas, inclusive do PSDB, queriam ir para o governo. Você inclusive quer dizer que o presidente Ciro, Fernando Henrique queria, era isso que você quer Ciro, dizer? Tasso, Fernando Henrique, todos esses pensavam. Mário Covas que segurou nessa. O Mário Covas realmente tomou uma posição contrária e impediu. Chegou até a ganhar a corrente que queria ir para o governo, 9-8, foi 8-8 de 9-8, mas todos eles quiseram ir. O doutor Ulisses me chamou no apartamento dele e disse, não podemos fazer o impeachment do Collor, mas nós temos que tomar boletim de 15 em 15 dias, como se fosse um estudante dele, para nós vigiarmos, mas não podemos cair no erro do impeachment. O doutor Ulisses não queria, então? Não queria o impeachment, me chamou e disse isso e tem testemunha. E qual a razão? Não, me permita só acrescentar, num jantar no Piantella, ele, no início daquela discussão, ele me disse, é uma loucura fazer uma CPI para derrubar o presidente. Ele me disse isso no apartamento dele, me loucura. chamou, disse, agora o que nós temos é que fazer boletim de 15 em 15 dias, como se ele fosse um estudante. Mas o senhor ficou com o Collor até o final, não foi, senador? Fiquei com o Collor até o final, achei que era coerente ficar, porque Brizola, por exemplo, ficou até um mês antes, entendeu? Ficou até um mês antes. Você não tem Por jeito. que o senhor cita sempre o Outros Brizola correligionários comigo? meus saíram. Senador. Por que o senhor cita sempre o Brizola comigo? Não, porque nós somos amigos Uma coisa do PDT. chama a outra. Então, eu não posso. Lembra. Mas é verdade, não ficou. Senador, eu queria Então, fazer vamos uma... aqui fazendo Agora é também um bom pouco para de história. quem... Fazendo história. Agora, nós fomos coerentes. E agora, esses nos acusam. Mas por que o senhor ficou com o Collor? O senhor não explicou até É Eu bom fiquei pra com o Collor alguém porque que quer consegui mudar o ministério dele. Mudei o ministério dele, tirei os Schiarelli. E o senhor acreditava que mudando, de fato, o Collor ia se corrigir? Não, todos nós sabíamos que os defeitos de Collor não eram novos, mas apoiamos naquela ocasião. Para evitar o Lula. Para evitar o Lula também. Para evitar o Lula. Senador, Agora, nós fomos coerentes. Vocês todos diziam que eu sempre mudava na última hora, que com Tancredo, foi na última hora, estava com Tancredo há muito tempo. Inclusive, em 4 de setembro, eu resolvi o problema muito grave do Tancredo. Qual foi, senador? Conta essa história, senador.
Sabe que o Figueiredo foi à Bahia. O do Délio já. O Délio fez aquele discurso e que eu derrubei. Ali saiu mesmo a queda do regime militar, porque não teve sequer ordem do dia no dia 7 de setembro. Mas veja, me permita, se o senhor já conhecia, como o senhor admite aqui publicamente, os defeitos do Collor antes dele virar presidente, o senhor não acha que, de alguma forma, contribuiu para que a gente tivesse um presidente do jeito que teve? Não. Só para complementar. Agora, depois de tudo isso, os tucanos estiveram lá e vocês não falaram nada, nem falam aqui agora. Quiseram aderir, não aderiram. Senador, mas tem a ver com essa... Já se falou. Então, quer dizer, se houve pecado, foi um pecado generalizado. Mas pecado partilhado. O meu partido ficou com o Collor. Aí é menos pecado? Quando é dividido assim, o pecado diminui. E valeu a pena esse pecado só para evitar o Lula? Eu acho que nós fomos coerentes. Nós sabíamos que Collor ia sofrer impeachment. Impeachment que não seguiu as regras jurídicas corretas. Mas era uma questão mais nem política. Na Câmara, nem no Senado, nem na votação que foi um golpe final. do Congresso? E que o STF ficou como a justiça ceguinho. Não disse nada. Foi até presidir o Sidney Santos. O senhor está dizendo que o Collor não deveria ter sido impedido? Eu até achava que tinha que ser impedido. E no dia que ele foi impedido, foi um dia até, digamos, de alívio. Porque se ele não fosse impedido, o povo iria impedir. Naquela fase, ele seria impedido de qualquer maneira. Mas nós não queríamos passar como adesistas ao novo sistema, ou ao Itamar Franco. Houve uma figura eminente da República, eu não vou dar o nome, que foi à Bahia para fazer o impeachment do Collor e do Itamar. Eu mostrei que aquilo não era possível. O Itamar até não era legalmente assumir, embora não tivesse legitimidade. Quem foi essa Senador, pessoa, essa sua lealdade ao Collor tem a ver com essa sua... Eu não tenho nenhuma lealdade ao Collor. Não, o fato de o senhor ter estado com ele até o fim... Hoje nós temos que tratar alguns assuntos antes de terminar, que eu trouxe aqui para vocês. Não, só um instantinho, olha. O senhor tem a ver com essa sua 13ª máxima? Não se esqueça jamais do amigo que deixou o poder, até porque o fraco de hoje pode ser o forte de amanhã. Concordo. Ninguém é tão forte que não possa perder, nem é tão fraco que não possa vencer. Concordo inteiramente, por isso trato bem aqueles que perdem. Senador. Eu acho que é um dever tratar bem aquele que perde. O perdedor de hoje pode ser o vencedor de amanhã. Eu acho que isso é uma coisa normal na vida. Até no caso do Collor. Mas aí não é uma questão de estratégia ou uma questão de humanidade? Quer dizer, como uma é que questão de generosidade ou cálculo? É generosidade que resulta, ao final, em cálculo. Por falar em cálculo. Uma generosidade pragmática. Essa foi boa, senador. Essa foi uma virada. Por falar em cálculo e generosidade, a Vera tem perguntas dos telespectadores que eu tenho certeza que gostariam de ter o mínimo de espaço nesse programa. Vamos lá. Voltando um pouquinho à questão pontual das discussões, aqui se refere o Antônio Carlos Viana dos Santos, presidente da Associação Paulista dos Magistrados, questiona a sua intensa crítica ao Poder Judiciário. Ele pergunta o seguinte: a intenção é enfraquecer o Judiciário brasileiro e criar assim um poder paralelo? A quem interessa isso? A ninguém. É fortalecer os juízes dignos do Brasil, que são em sua maioria, e livrar da companhia desses maus juízes que praticam o nepotismo, a corrupção e que não trabalham. Esse é o interesse. É a grande maioria ficar bem situada como verdadeiros juízes que o Brasil necessita e estigmatizar os corruptos, os nepotistas e aqueles que não trabalham, dando ao judiciário esta fama ruim que hoje ele tem. Senador Antônio Carlos Magalhães, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e o Roda Viva volta daqui a instantes. Bem, estamos de volta com Roda Viva, que, como você pode ver, continua aqui durante o intervalo. Você também pode participar do programa fazendo perguntas pelo telefone 011-252-6525, pelo fax 011-3874-3454 ou pelo endereço do programa na internet rodaviva@tvcultura.com.br. Para que ninguém não nos acuse de ter simplesmente relegado aí o recorde de perguntas que nós tivemos hoje, eu passo a bola imediatamente para a Vera, que começa esse bloco com as perguntas de telespectador. Senador, até agora são 450 perguntas e mensagens aqui para o senhor. Daniela Dourado de Simone, aqui de São Paulo. Como o senhor pode falar de Carlos Veloso, ministro do Supremo, se o senhor mesmo foi político atuante no regime militar, apoiando nessa linha
Rogério Brandão, aqui de São Paulo também, pergunta o seguinte: o senhor ainda acredita que o projeto dos militares fez bem ao país? E como o senhor avalia o seu papel nesse contexto histórico? Bom, muito complexo, hein? Mas vamos lá. Eu acho que a minha diferença em relação ao Carlos Veloso é que eu nunca fiz críticas ou levei o regime militar à parede ou coisa que vale. Houve coisas positivas no regime militar. E essas coisas positivas, sempre que eu posso, exalto. Entendeu? Que eu pertencia ao regime militar, não há dúvida disso. Fui governador, nomeado 2 vezes, fui prefeito e, evidentemente, tive outros cargos. Agora, elegi-me na primeira eleição direta que teve, eu fui eleito, primeiro turno, depois fui eleito senador, mais votado. Então, eu já acabei com essa conversa de regime militar. Mas o que disse foi o seguinte: quando o ministro Veloso disse que os pontos maiores dele eram moralidade e direitos humanos, eu disse, ele é engraçado, porque direitos humanos ele foi nomeado no regime militar, juiz federal, e moralidade foi nomeado por Collor, de modo que por aí vocês veem que é uma coisa muito relativa, vocês todos que aí condenaram ainda há pouco o Collor, e eu também acho que condenem muitas coisas o Collor, e acho até que não houve grandes injustiças com ele, embora com posição diferente. E o regime militar, ele também, os direitos humanos, naquela ocasião, ele não ouviu. Foi no auge do regime militar, na década de 60. Mas o senhor viu a questão dos direitos humanos, senador? Tem uma entrevista onde o senhor admite que, naquela época, houve tortura no país. Não como uma política discriminada, mas talvez uma coisa pontual. A tortura é abominável. E quem mais reagiu à tortura... Naquela época, o senhor denunciou isso? Claro, o senhor denunciou publicamente a tortura? Olha, e saiba você, ô Noblar, que quem tratou melhor aos caçados naquela época foi Antônio Carlos Magalhães. Briguei com militares. Pergunte a Mário Lima, quando ele estava preso em 64, quem foi visitá-lo. Pergunte a Rubens Paiva ou a sua família, quem deu obras públicas para o Rubens Paiva construir na Bahia em 1968. Inclusive, construiu 6 viadutos. Pergunte a Fernando Santana, quem era o correto com ele quando ele foi caçado na Bahia. Pergunte a qualquer cidadão que me procurou no regime militar Caetano que não Veloso tenha me citou encontrado. isso, Verdade Tropical, no livro dele. Gilberto Gil Pode perguntar a Gilberto Gil, a Caetano, a todos esses, qual era a minha posição. Eu não estou perguntando Eu se o tive senhor a coragem de um general, quando me colocou o dedo no meu rosto, de arrancar-lhe o cap com um tapa. Senador, eu então, se o senhor de maneira que eu não fui denunciou essa figura passiva do regime militar. Não fui, era muito mais difícil fazer isso naquela época do que se exilar, entre aspas, em qualquer lugar. Isso é uma indireta em cima do presidente senador, da República. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor específica, senador. Eu conheço o senhor há apenas 3 anos, conheci apenas de entrevistas de jornal e há 3 anos estou em Brasília, entrevisto o senhor com uma certa regularidade. Eu gostaria de perguntar o seguinte. O senhor, evidentemente, é uma pessoa que tem muito poder, embora o senhor agora mesmo tenha dito que isso é uma besteira, etc. É uma bobagem, o senhor é uma pessoa... Besteira eu não sei, não é bobagem. Uma bobagem, mas Uma enfim... é uma coisa sua. sem importância, menor. Mas o senhor, evidentemente, concentra muito poder. E ao longo da sua vida política toda, conquistou o respeito de muita gente, as pessoas... eu encontro muita gente que respeita o senhor e alguns chegam a dizer, o senhor pode até refutar isso, mas dizer que temem o senhor. A minha pergunta é a seguinte: nesses anos todos de política, o senhor fez muitos amigos na política? O senhor tem amigos verdadeiros na política hoje? Quem são eles? Olha, eu tenho, se eu fosse citar os amigos verdadeiros que eu tenho na política, acho que eu ia terminar o programa citando nomes. Cite alguns pra gente. O senador já foi seu amigo. O senhor falou aí do regime Cite militar. alguns pra gente, senador. Quer ver? No meu partido, Bornhausen, Marco Maciel, todos os senadores de lá são meus amigos, os deputados todos. São amigos íntimos? São amigos de toda a intimidade que eu dou a todos. Eu acho que essas Agora, a pessoas intimidade têm... maior, eu não dou a ninguém, porque eu também não tomo com ninguém intimidade maior. Eu sou o único sujeito, eu acho, amigo do presidente Fernando Henrique, que o trata por presidente e senhor. Muitos tratam por Fernando. Senador, eu não trato, falou... a sua autoridade não merece que seja
banalizada com tratamento comum. Eu o trato como senhor e como presidente. O Senador. respeito que lhe devo e que todos deveriam ter da mesma maneira. De maneira... Agora, tem o Sarney, que é meu amigo, tem o Tasso Gereissati, que é meu amigo. O Ciro Gomes. O Ciro Gomes, Ciro você Gomes, falou o Ciro Gomes. Estou vendo um papel aí, o senhor diz Então, elogios de hoje Ciro. é agora o Ciro Gomes. Foi uma coisa espontânea. Foi uma coisa Isso é espontânea, agora não o foi Ciro nada Gomes. combinado. Vamos lá. Uma coisa O acidental. senhor pediu tanto. Ciro Gomes. Falou bem Isso do aqui senhor tudo hoje é- na Folha é de São só Paulo. elogiando. Não, vamos ficar claro É só mesmo, porque elogiando, o senhor né? e ele sempre foram grandes amigos. Eu não sei o que é que está acontecendo ultimamente. Maior, tem por mim, Antônio Carlos Magalhães, o maior respeito. Não concordo com todas as ideias, mas ninguém neste país pode duvidar de que é um autêntico patriota. Ciro Gomes. E o que é que deu Um nele autêntico agora? patriota, está aqui a data do jornal, Jornal do Brasil, 94. É tanto papel que vocês não vão ler tudo. O senador. Solidário com Antônio Carlos Magalhães. Então, Jornal O Globo. Na época de Collor dizia que ele não concordava. Agora, nós concordamos na história da Sudene, criticando a direção que estava acabando com a imagem do Nordeste. Mas tenho muito carinho por ele. Mas será que se ele viesse aqui, ele não acharia essas Acho que coisas ele também quer que você está falando dele, senador? estimular o garoto e sim que chama o menino. Ele me anima, ele me telefona nas horas graves, quando todo mundo cai de pau em cima de mim. Será Ciro que ele, Gomes. senador, será que ele não encontraria Aqui, citações assim suas? Meu amigo Sobre ele? ACM, deve encontrar várias. Cala a boca, né? Deve encontrar várias. Ele está continuando. Então, Deve encontrar várias. Que eu sou um grande profissional da política. Senador, essas Mas em brigas- resumo, o senador, senhor essas está brigas zangado Fala com de o mim, Ciro mas Gomes, é peraí. isso? Tem uma que ele defende a minha atuação no Banco Econômico. Ah, tem isso? Tem também? aqui. Tem aqui. Mas Senador, isso... senadora, isso com os políticos. Peraí, o isso senhor já muda falou tanto, muito né, mal do senador? Maluf, ultimamente Olha aí, o senhor se dá bem com o esse é Maluf. outro ponto que nós vamos chegar, já trouxe aqui também material. Mas é importante Não, o Ciro isso tá aqui. fazendo- Paulo Maluf agora vai apoiá-lo a A garra e sua empenho candidatura. de ACM, todos os estados deveriam ter elementos como a ACM defendendo os interesses com garra e empenho, como a ACM fez no Banco Econômico. O senador, essas briguinhas Está de aqui. políticos... Ele mudam. agora disse que eu sou sócio do Banco Econômico ou coisa parecida. Aqui tem muitos recortes dele, mas vou jogar no chão, porque ele já disse, se vocês já viram como é que ele dizia de mim. E tem 144 citações dele a meu favor. 144. Senador, vamos deixar de lado essas briguinhas, porque elas sim, mudam mas a eu parte queria- política. É importante, E eu depois, queria perguntar do senador, Banco eu só Econômico. queria- Pois é, quando Vamos para lá. o Banco Econômico, que eu quero mostrar aqui Eu só queria, tudo senador. que tem aqui e entregar aos senhores a minha vida inteira. E abrir assim para se perguntar. Pergunte a qualquer ministro da Fazenda, a qualquer presidente do BNDES, qualquer presidente do Banco do Brasil, se Antônio Carlos Magalhães, e nesses 30 anos, hein? Se Antônio Carlos Magalhães já chegou lá algum dia para pedir favor de ordem pessoal, para quem quer que seja, ou para ele próprio. Só vou lá tratar assuntos da Bahia. E isso é que me credencia a ser amado pelo povo da Bahia como sou. Essa que é a diferença minha para os outros políticos e que causa inveja. E muitos, e o Ciro, por exemplo, que veio me atacar agora, não atacava antes, porque ele está com medo que eu seja presidente da República. Bobagem dele, não vou ser candidato. Eu vou ser senador pela Bahia. Agora, se as circunstâncias favorecerem, isso é outra coisa. Senador, Isso é outra peraí, coisa. mas tem um ponto aí do Banco Econômico que eu gostaria de explorar mais. Mas vamos explorar, porque tem toda Eu a gostaria de documentação explorar aqui, mais. e vai ficar com você. Depois daqui vai ficar com você, que é o que talvez pense pior de mim, vai pensar melhor Quem agora. foi que disse o senhor? Nunca lhe passei, Senador, nunca lhe passei eu tô procuração. vendo a pasta Brasil, verde. senador, hoje? O senhor trouxe uma pasta verde, está escrito aqui pasta rosa Banco Econômico. Isso. Tem 2 telespectadores, Isso, fala. Luiz Lacerda, de Belo Horizonte, e Fábio Reis, Isso. do Paraná. Então, Eles vamos querem nessa. saber, afinal, qual era o conteúdo da pasta rosa, que hoje aqui no Roda Viva é verde, né? Eu não sei. Não, O que é eu verde. quero lhe dizer é que aqui está o interventor do Banco Econômico, em atenção ao seu pedido para que fizesse uma auditoria nas contas correntes mantidas em nome de Vossa Excelência na instituição bancária, informo que nela não existe lançamentos a seu crédito originado por qualquer pagamento de transferências feitas por essa instituição, quer dizer, o econômico, ou qualquer empresa por ela controlada, a ele ligada, nem tampouco a quaisquer pagamento de terceiros em nome da conta do Banco Econômico. Isso é o interventor que estava lá. Mais adiante você tem eu indo à justiça, e aqui, não vou ler toda porque é muito grande, o advogado Márcio Tomás Bastos
e o senhor Ângelo Calmon de Sá declarando tudo isso aqui, que não tem nada, que nunca fui ajudado por ele em época nenhuma, em campanha nenhuma, até porque não tinha essa intimidade, nem daria a ele essa intimidade. Quer dizer que na campanha não presidente... tenho relações pessoais com ele, o processei e ele foi com o advogado Márcio Tomás Márcio em juízo fazer a declaração. Senador, eu queria aproveitar ainda essa questão do Banco Econômico. Tem a outra também, tudo. Que é a questão da conta nas Ilhas Caimã. É esse aqui, está guardado para você. A revista Capital, mas deixa eu situar, deixa eu contextualizar. Mentiu. O senhor nem deixa eu dizer o que é, deixa eu perguntar, depois o senhor responde. Tá bem. A revista eu queria que chegasse nesse assunto. A revista Carta Capital publicou que há um inquérito que corre na Polícia Federal que teria descoberto uma série de contas na Ilha Caimã a partir de contas do Banco Econômico, de empresas do Banco Econômico, e onde o senhor seria um desses donos de conta lá fora. E essa questão está sendo investigada pela Polícia Federal. É fato? Não, é mentira, como você está dizendo. Eu não estou dizendo que é mentira. O que eu vou lhe dizer é o seguinte: todos os acionistas do Banco Econômico que quisessem podiam subscrever ações do Transworld. O Banco Econômico criou o Transworld. Nisso, com toda a autorização do Banco Central, com ordem do Banco Central para criar toda essa documentação completa, tenho lá, vou lhe mandar amanhã. E por que a polícia... Aqui tem uma carta minha para a delegada da Polícia Federal, vários noticiários da imprensa que Vossa Senhoria teria declarado necessidade de quebrar meu sigilo fiscal, levantando conta de minha participação com a acionista do Banco Transworld, hoje Econobank. De logo informo que nada tenho a opor contra qualquer quebra de sigilo bancário e fiscal. Cumpro, em defesa de minha dignidade, que não promove iniciativa que lhe incumbe encaminhar a documentação pertinente ao exame. Foi encaminhada à delegada toda a documentação, ela não aceitou, eu fui ao ministro da Justiça, exigi que ficasse lá a documentação, está lá e a cópia eu vou lhe enviar amanhã. E aqui já disse também, que eu era obrigado a ser acionista, aqui está a revista Capital, que você citou, a carta, né? Carta Capital. Então, aqui você vê, eu mandando para o Renan Calheiros toda a documentação, está aqui. Senador, se tiver alguma coisa errada nesse assunto, que citei anteriormente, renuncio ao meu mandato. Senador, essa questão... Agora, isso serve para vocês explorarem contra mim, se eu mino carta. Né? Senador... E dizer coisas até mentirosas, que eu tinha uma sociedade com o Banco Econômico. Eu era acionista deste banco, o doutor Ângelo Sá, malandramente, não deixou que as pessoas tivessem ações ordinárias. Ele teve mais ações do que o próprio Banco Econômico e ficou controlador deste banco. Então, eu que tinha um número de ações que, depois de todo esse tempo, com juros e dividendos, deu R$80 mil, essa é a conta que tem lá. Devo dizer a você que não tem absolutamente nada. E se tiver, me cobre. Você vai levar... Esse aqui é pouco. Vou lhe mandar completo os 2 dossiês amanhã e você fica encarregado de dizer à imprensa brasileira se eu tenho ou não tenho alguma coisa. Você será eu posso convocar uma coletiva depois. O juiz com os seus colegas, o juiz chamando, inclusive, lhe dando carta branca para entrar na Polícia Federal para ver qualquer coisa e do meu sigilo bancário. Também, senador? Lhe entrego. O senhor não acha que... Poucos podem fazer isso, mas eu faço. Esse assunto eu esperava que fosse tratado e está aqui todo ele. O senhor não acha que numa campanha presidencial, eventualmente, o senhor não vai ficar pressionado para responder todas essas coisas o tempo todo? E daí? Eu já estou respondendo agora, que dirá numa campanha presidencial. Numa campanha presidencial, eu vou desmoralizar quem fizer isso. Quer dizer que o senhor vai ser candidato. Jornalista ou não. Agora, como eu não vou ser candidato, em outras oportunidades, isso vai ser, vai surgir, campanha baiana ou qualquer coisa. Falando da CPI do Judiciário, o senhor falou de nepotismo. O senhor falou só essa daqui do nepotismo. Eu só quero pedir o seguinte, se a gente não dividir um pouco, as pessoas não participam. Tá bom. O Roberto, depois você. Não, senador, mudando um pouquinho de assunto, hoje no Rio de Janeiro está ocorrendo um ponto importantíssimo, né? E se nós não falamos de política internacional, eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor acha que o Brasil
os nossos dirigentes, o governo brasileiro, têm tratado a questão da globalização, da abertura do Brasil, de uma forma, digamos assim, protegida, como os países se protegem. O presidente Chirac, por exemplo, até fez uma blague dizendo que é uma lenda, que não há protecionismo na Europa, porque nós sabemos que é um tremendo protecionismo. Os americanos, de certa forma, até boicotaram essa reunião, né? Fazem um protecionismo muito grande. O senhor acha que o Brasil devia ter mais força, uma estratégia mais definida, né, num mundo tão Concordo que competitivo? sim, inteiramente. Ninguém faz mais protecionismo do que os Estados Unidos. E ninguém mais condena o protecionismo do que os Estados Unidos. Ninguém mais faz protecionismo, até mesmo que os franceses estão confessando. Então, evidentemente, o Brasil devia ter uma política mais agressiva em relação aos seus produtos. Mas a verdade é que, na nossa situação econômica, nós não temos força para gritar tão alto. E ficamos sempre cavalgados pelos países mais fortes. Mas isso não pode tirar a nossa independência. E aproveitando um homem como o Fernando Henrique, que tem uma grande capacidade de dialogar com os países estrangeiros, eu acho que nós deveríamos ter uma atuação mais firme em relação a esses assuntos. Concordo inteiramente com você. Por falar nisso, Roberto, o Lucas Mendes tem uma questão exatamente sobre, digamos assim, a imagem do Brasil no exterior e até um pouco o que o senador Antônio Carlos Magalhães pode fazer em relação a essa imagem. O senhor acha que sua imagem é mais negativa ou positiva para o Brasil? A minha? O senhor assusta ou atrai um investimento estrangeiro? Eu não assusto, até porque eu sou favorável aos investimentos estrangeiros. Talvez os que assustem sejam aqueles que dizem que eu assusto. Mas, na realidade, eu não assusto. Todo mundo sabe que acho que o parceiro nosso deve ser os Estados Unidos. Agora, isso não pode perder a nossa altivez, a nossa soberania. Nós não podemos ficar entregue a país nenhum, muito menos aos americanos. Eu não assusto, ao contrário, eu dou confiança, porque todos sabem que quando eu digo sim, é sim, e quando eu digo não, é não. De maneira que eu não assusto. E achar que a minha atuação é boa ou má, isso quem pode julgar é o povo brasileiro e o povo baiano. Senador, eu queria usar a sua agressividade. Já que o senhor falou em agressividade, eu queria saber o seguinte. É possível contar com sua agressividade para, no Congresso, combater as verdadeiras causas do déficit que voltou, que acabou essa maquiagem de história de dinheiro, de privatização, e acabou a fantasia do superávit? Voltou o déficit e está todo mundo preocupado. Eu queria saber se o senhor podemos contar com essa sua agressividade para combater esse rombo na Previdência, esses privilégios que não conseguem passar lá pelo Congresso. Então, eu gostaria de saber se era possível a nação contar com a sua agressividade num trabalho nesse sentido. Já está contando. Inclusive, na reforma da Previdência, nós tivemos coragem de fazer uma reforma forte. Agora, eu tenho dito que nós temos que usar métodos que não sobrecarreguem mais o contribuinte. De maneira que eu tenho dito que não voto mais aumento de imposto, mesmo que seja para terminar o déficit. Nós temos que diminuir esse déficit de outra maneira. Agora, o que ocorreu neste mês, em relação ao superávit, que caiu, quer dizer, não tivemos superávit, tivemos déficit, isso não vai ocorrer nos meses futuros, segundo os economistas do próprio governo, segundo as autoridades monetárias. Evidentemente, se ocorrer, não é nada simpático, não é nada agradável, nem para mim, nem para você, nem para o Braiche. De modo que eu tenho lutado e vou lutar ainda hoje, em relação aos empréstimos no Senado, não deixei que fossem votados. Acho, por exemplo, até que o seu jornal colocou bem o problema dos precatórios. Acho que o Senado não agiu certo no caso. É um pensamento meu pessoal, mas a maioria levou para votar os precatórios semana passada. E acho até justo que o governo diga que não tem dinheiro para pagar. Então, eu quero terminar o déficit. Agora, eu também não quero sobrecarregar, terminando o déficit, a população brasileira com mais impostos. Senador, já chegamos a um ponto de vista limite. E não vou mais votar um aumento de impostos. Sobre contribuição do Congresso, o senhor está falando o que o Congresso pode fazer. Agora o Congresso tem a CPI do Judiciário e uma das mazelas aí que estão sendo investigadas é o nepotismo no Judiciário. O senhor não acha que o Congresso deveria dar o exemplo e ele e o senhor patrocinarem ali uma medida que impedisse o nepotismo dentro do Congresso? Por exemplo, tem uma lista aqui deste ano aqui, o senador Flaviano Mello emprega o irmão, o senador Morazildo Cavalcante emprega a mulher e 2 filhas, o senador Antero Paes de Barros emprega a irmã, o senador Gilberto Mestrinho emprega o filho, e na Câmara a mesma coisa, o deputado Matheus Schmidt emprega a filha,
O deputado Nilson Gibson emprega ele mesmo num outro cargo lá. Ele já não é mais deputado. Mas o senhor não acha que Mas esse tipo de coisa não poderia ser um pouco mais célere, tramitar de uma forma um pouco mais rápida lá para que acabasse isso? Eu sou inteiramente favorável a que isso não exista no Congresso. Entretanto, eu não tenho o poder de impedir que o deputado ou o senador nomeie pessoas, parentes diretas. Não poderia propor uma medida para ser votada? Mas acho que nós poderemos levar em conta isso e propor, acredito até que já tenha sido proposta lá, para que em qualquer dos poderes isso seja proibido até o 2º ou 3º grau. Agora, senador... Eu acho que... Então, o senhor teria poder, talvez, para colocar na ordem do dia esse tipo de... Não, teremos que fazer uma proposição. Mas já existe essa proposição e já passou no Senado. Eu acho que ela está na Câmara. Não quero lhe responder com segurança, mas acho que já passou no Senado. Tem a impressão até que foi do senador Roberto Freire. Agora, senador, ainda dentro dessa questão... O senhor é a favor? Sou a favor de que acabe. Eu não tenho ninguém nessas condições. Nessa questão de corporativismo ou de compadrio ali dentro do Congresso... Eu tenho muitos cargos abertos na presidência que eu não utilizo de assessor, porque eu acho desnecessário e vou até extingui-los. Nós fizemos uma matéria recente, algumas pessoas, alguns familiares seus, ocupando alguns cargos no governo da Bahia ou em alguns órgãos ligados. Nenhum foi nomeado por mim. Nenhum foi nomeado por mim. E apenas fizeram a exploração que tinham duas filhas de Luiz Eduardo, que estavam trabalhando até por uma necessidade, não de financeira, mas uma necessidade de trabalho. Mas essas questões... Não foram indicadas pelo senhor? Não foram indicadas por mim, e se fossem indicadas por mim, teriam uma justificativa. Mas nesse caso não foram. Agora, também não pode fazer com que o político não possa nomear ninguém em lugar nenhum. Mas os juízes não podem dizer a mesma coisa? O jornalista pode. Mas o político não pode. Mas os juízes podem? Não pode. O problema é saber nomear gente decente, competente. Mas os juízes não podem estar nomeando gente decente também? Não, mas não estão. A prova é que eles não trabalham. Não trabalham. Nós temos aqui 1000 provas na Justiça de Trabalho de nomeações irregulares. Está aí na mão do doutor Fernando Mesquita, aqui mesmo agora. Os senhores puderão depois folhear. E isso tudo nós vamos botar na CPI. Nós não queremos nepotismo em nenhum dos poderes. Mas não era melhor o Congresso acabar com o nepotismo dentro dele antes de tentar acabar com o poder? É isso que eu estou falando, que queremos acabar e vamos acabar. Mas poderia ter acabado já, senador. Eu sou presidente agora, há 2 anos. Tenho que mudar uma cultura. Como também os jornais têm que mudar muitas culturas em relação... Mas os jornais são da iniciativa privada, senador. Mas iniciativa privada ou não, você vê que no seu jornal tem muito parente, né? Senador, o jornal é da iniciativa privada. O projeto 2002 do PFL, o projeto de candidatura à presidência, de vitória, né, de obter o poder sem intermediários, o senhor acha que vem no momento certo? O momento hoje, com a crise econômica, com essa instabilidade aí na base aliada, o momento não fica... Isso aí não deixa cada vez mais propício o momento para a oposição, para a esquerda? Eu poderia só o início, assim, eu peguei o final. Falando do projeto 2002 do PFL de poder. Esse a presidência? Esse momento é do PFL? Qualquer partido está aspirando a ter a presidência em 2002. O PT, o PSDB, o PMDB, o PFL também. É natural da política. Se nós não aspirarmos, os partidos nem existem. A aspiração pelo poder, propriamente dito, por uma pessoa do partido, é uma coisa mais natural. Agora, nós temos, evidentemente, que fazer alianças para evitar que coisas piores aconteçam. Que aliados o PFL deseja? Todos que puder. O PMDB é um aliado desejado? Todos que puder. Não tem por que condenar agora o PMDB. Se eu condeno o PMDB, o PSDB acha ótimo. E aí se alia. Se o PMDB... se alia ao PSDB, o PSDB acha também bom. Se alia ao PFL, o PFL acha bom. De maneira que é uma hipocrisia estar selecionando apoio. Todo apoio político é bem-vindo, contanto que você não faça nada que prejudique os aspectos morais de um programa de governo. O senhor e o governador Covas realmente têm um acordo para 2002? Não, eu não tenho acordo com o governador Covas, apenas eu não o tinha apoiado aqui, porque o partido aqui apoiou o candidato Paulo Maluf, e tivemos uma oportunidade para conversar como amigos que éramos há muito tempo, e conversamos política, mas sem nenhuma pretensão de falar... O senhor é amigo de Mário Covas, senador? Em 2002. Senador, Fomos muito amigos, sim.
Foram no passado? O senhor está usando o verbo só no passado, hein? Fomos colegas do... Senador. Verdadeiramente amigos. Em 67 até 68, quando ele foi cassado, eu fiz protestos quando ele foi cassado, porque foi uma grande injustiça. E nosso partido aqui não o apoiou nas últimas eleições. Senador, E eu segui o meu partido e seguirei outra vez se o partido tomar essa posição. Poderemos influenciar para que ele não tome. Senador, no início do programa, eu falei que aqui em São Paulo hoje conversei com alguns empresários descontentes, o senhor até fez uma ironia, né? Mas se o senhor ver bem, olhar bem, intelectuais, jornalistas, digamos, os formadores de opinião no Brasil hoje têm uma visão muito crítica à política econômica do governo, né? O senhor é aliado do governo e defende a política econômica. Né? E o senhor acha essa política econômica é correta para o Brasil, mesmo com o desemprego? Não, o que se visa é acabar com o desemprego. Eu acabei de lhe dar uma fórmula para diminuir o desemprego em relação às empresas que recebem financiamentos públicos, ou seja, de bancos estatais. E outras vantagens devem ser dadas a quem mantenha ou crie empregos. O governo, nessa parte, tem que ser modificado. A política econômica agora tem que ser estável, porque do contrário você vai ter novamente inflação, vai ter novamente a ilusão de um país crescendo quando está afundando. Isso é que nós temos que fazer. Para ter desenvolvimento tem que ter estabilidade. São coisas que se casam. De maneira que eu acho até boba essa discussão, estabilidade ou desenvolvimento. Para ter desenvolvimento tem que ter estabilidade. Senador, o poder duas perguntas aqui. Hein? O poder é afrodisíaco? É. Senador, duas perguntas aqui de telespectadores. Um deles vem da Bahia, Lamartine Andrade, de Salvador, e Orlando da Cunha Filho, aqui de São Paulo. Eles querem saber o seguinte: por que o senhor é contra a CPI das empreiteiras? Quem disse que eu sou contra? Eles. Eles estão dizendo por ignorância ou por falta de informação. A CPI das empreiteiras vem antes de mim no Senado. Eu não era senador quando o senador Pedro Simão apresentou a CPI das empreiteiras. Faça qualquer CPI para as empreiteiras, que eu sou favorável. Senador. Ainda para o senhor aqui de um telespectador, Severino Neto, de São Paulo. Ele quer saber o seguinte: se o senhor é a favor ou contra a transposição das águas do Rio São Francisco para acabar com a seca? Em princípio, sou contra, porque as águas do Rio São Francisco não dão para transposição, tem ainda muito setor de irrigação e tem que garantir o fornecimento de energia. De modo que a transposição do São Francisco é ainda uma ideia que poderá adiante ser estudada, mas que não tem nenhum estudo completo sobre isso. Mas o senhor não falou numa entrevista também, creio que foi essa mesma entrevista para a Cosete Alves na Folha de São Paulo, que justamente a solução para os problemas do Nordeste é a água? É claro, esse é um defeito, aliás, deste governo e de outros todos anteriores. Nós sempre lutamos por um programa decenal para o Nordeste. Se nós resolvêssemos os problemas da água, resolveríamos quase todos os problemas do Nordeste. A desconcentração industrial é outra vantagem que o Nordeste necessita. Mas o problema da água, se você tiver um plano decenal para os aproveitamentos dos rios do Nordeste, nós, evidentemente, vamos acabar com a seca, com a indústria da seca e com todas as malandragens que se faz em nome da seca. Eu entendo que um plano decenal, alguma coisa nessa esfera do planejamento, seja importante. Agora, não consigo entender o que isso tem a ver com acabar com a indústria da seca, que é uma indústria que se vale justamente das estruturas de poder do Nordeste. Não são as estruturas de poder. Na Bahia não existe isso de indústria de seca. A indústria de seca não existe na Bahia. O que existe é o assistencialismo para as vítimas da seca, que não vai resolver, vai sempre ficar no assistencialismo, sem ir na infraestrutura básica do Nordeste, que é o problema da água. Você tem se nós vários formos verificar onde aproveitamentos foram de água. Construídos açudes. Açude não resolve o problema. Mas foram construídos Mas você onde estão os constrói poderosos. alguns açudes, funcionam, outros não funcionam. A água sequer não é em condições de ser bebida. De modo, temos que ir para os problemas diretos do Nordeste. Recursos permanentes para o Nordeste, para a infraestrutura nordestina, inclusive da água principalmente. Ficar dando cesta básica e outros artifícios de R$60 por mês e tal, isso temporariamente é paliativo e não resolve nada do Nordeste. Nesse ponto, temos na Bahia uma visão que também é não quanto à transposição, mas que é também do governador Tasso Gereissati, que se nós juntos fizéssemos um trabalho maior exigindo do governo federal um plano decenal que começasse já.
eu já podia ter começado há 4 anos passados. Senador, a verdade é que o governo Fernando Henrique não sabe o que fazer com o Nordeste, não tem planejamento nenhum para o Nordeste, e essa é a triste realidade. Não sabe o que fazer e não vai fazer nada para o Nordeste, e vai continuar entregando cesta Eu acredito, básica. agora mesmo ele deu uma demonstração que não, porque a FOR, ele não ajudou a ir para a Bahia, mas ele disse aos dirigentes da FOR que ficaria muito feliz que fosse colocada no Nordeste. O Estado do Nordeste que tivesse condições de receber a FOR, ele ficaria feliz mais do que se fosse outra qualquer região, porque ele quer desconcentração industrial. Agora, ele não pode fazer tudo sozinho, ele tem inclusive que ter a cooperação de muitos governos estaduais. E nem todos estão fazendo isso e não fizeram. A Bahia fez. Senador, tem uma pergunta O senhor aqui defende a inclusão da da Ângela Ford no sistema Albuquerque. automotivo do Nordeste? Defendo. Ângela Albuquerque, aqui de São Paulo, pergunta o seguinte: o senhor venceu a morte e a tristeza de perder um filho. Ela quer saber de onde o senhor tira tanta força e disposição para seguir em frente. O estímulo que me dá, de certo modo, os baianos. Mas eu também tive muito estímulo e tem me dado muita força os meus colegas do Senado e muitos companheiros da Câmara, principalmente do Senado. Mas é o povo baiano que me estimula e que me aplaca muito do meu sofrimento e que me dá essa força para eu estar lutando pela Bahia e pelo país. Senador, uma vez lhe entrevistei, a gente falou do regime militar, uma vez eu lhe entrevistei lá no Palácio de Ondina, o senhor era governador naquela época nomeado, e o senhor me falava, eu já citei o Napoleão aqui, o senhor disse que não quer que eu fique falando isso para não Lembre-se que pensar... naquele tempo eu já lhe pedi a reforma agrária. É verdade, eu me lembro. Em 81. Mas, enfim, eu me lembro que o senhor falou sobre o destino, citando Napoleão, que Napoleão dizia que política é destino, né? O Luiz Eduardo, evidentemente, era um sujeito preparado e queria buscar a presidência da República, né? Ele, infelizmente, faleceu. O senhor assimilou, como o senhor diz, muito das ideias do Luiz Eduardo, do estilo, talvez até do Luiz Eduardo, e o senhor agora, frente ao destino, pode ser candidato à presidência da República. Esse é o tipo de destino que o senhor citou aquela vez, citando Napoleão? Não. O destino do Luiz Eduardo indicava claramente ele ser candidato à presidência da República e provavelmente eleito. O meu não é assim. Mas seja como for, eu sempre busco no Luiz Eduardo, que só viveu 43 anos, muito do que ele fez pelo país, inclusive nas reformas estruturais, que ele é o único responsável, atendendo a apelos do presidente Fernando Henrique, das reformas econômicas do país. Eu acho que é um compromisso que eu tenho com ele, continuar fazendo as reformas para que o país tenha realmente uma vida melhor. Senador Antônio Carlos Magalhães, nosso tempo acabou. Eu queria apenas refazer a primeira pergunta, que é aquela que parte da premissa de que em entrevista a gente tem que dizer apenas a verdade. O que é que falta para o senhor ser candidato a presidente da República? 2 coisas básicas. Ainda falta vontade e falta apoio. Na hora que eu tiver essas 2 coisas, aí eu resolvo e lhe dou a minha verdade, quem sabe aqui em primeira mão. Muito obrigado, senador Antônio Carlos Magalhães, aos nossos entrevistadores, aos nossos telespectadores. Todas as perguntas que não puderam ser formuladas, e são centenas, serão entregues ao senador pessoalmente. Obrigado a você que está em casa, uma boa noite, uma boa semana e até a próxima segunda-feira com mais um Roda Viva.